Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast Pode Curar. Este podcast serve exatamente para orientar, trazer informação, conhecimentos profundos para terapeutas, especialmente da área das terapias orientais. E cada episódio nós vamos ter um convidado especial. Eu sou Valério Lima, sou terapeuta oriental, especializado em acupuntura japonesa, terapias japonesas. Atualmente sou o CEO do Instituto Kangendō, a maior instituição de terapia japonesa da América Latina. E hoje eu tenho comigo aqui um dos nossos professores do Instituto Kangendō, o professor Arthur Vinícius, que é professor da pós-graduação internacional de acupuntura japonesa, também é professor de Mimitsubo, da auriculoterapia japonesa, que é uma das nossas especialidades. Nós somos hoje os únicos a ensinar essa metodologia fora do Japão, e ensina várias técnicas da área da acupuntura japonesa, como Nagano, Tadashi Rie, Manaka. Em algum momento a gente vai poder abordar isso. Hoje o tema é Mimitsubo, auriculoterapia japonesa, como a auriculoterapia pode te auxiliar a melhorar os seus resultados e, claro, crescer profissionalmente. O professor Arthur Vinícius também é fisioterapeuta, tem várias especializações na área da fisioterapia, mas as terapias orientais, especialmente as japonesas e a acupuntura, eu acho que acabaram fisgando ele, e hoje ele já trabalha há muitos anos, é professor. Se apresenta, professor Arthur. Talvez eu não falei tudo, mas fala um pouquinho de você e conta como é que foi essa história aí, dessa jornada sua na acupuntura japonesa. Olá a todos, né? Eu comecei trabalhando na fisioterapia já tem alguns anos, e a minha busca com a fisioterapia era principalmente melhorar a dor das pessoas. O sensei ele falou muito bem em relação às minhas formações, e a fisioterapia eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, de contato físico com as pessoas, de cuidar, de tratar, de poder perceber a melhora das pessoas. Eu sempre tive isso. E quando eu escolhi a fisioterapia, foi porque eu pensei, poxa, um tratamento bacana no qual eu posso ter contato físico, ter um carisma com a pessoa, então eu fui nesse caminho. Só que após eu me formar, eu percebi que a fisioterapia não estava trazendo para mim isso que eu estava buscando de melhorar dores das pessoas de uma forma rápida e de uma forma eficaz. Eu percebia que a fisioterapia ela melhora, mas de uma maneira gradativa. E, infelizmente, da forma que é ensinado na grande maioria das faculdades, é algo muito restrito, é algo muito limitado o conhecimento que eles oferecem nas faculdades. Na verdade, acho que toda faculdade é assim, eles oferecem o básico e depois você amplia, né? Mas eu busquei depois conhecimentos em outras especializações de ortopedia e traumatologia, com ênfase em terapias manuais, ou seja, com ênfase em você cuidar das pessoas usando as mãos. Na parte de geriatria e de gerontologia, porque eu sempre gostei muito de cuidar de adultos e idosos, então eu direcionei a especialização para geriatria também. Mas isso tudo com o intuito de poder trazer conhecimento para eu poder melhorar as dores das pessoas. Mas eu me sentia desapontado porque eu não conseguia obter esses resultados na velocidade que eu gostaria, de poder pegar uma pessoa, tratar e pelo menos na primeira sessão ela sair de lá nem que seja 40% melhor. Não dava para fazer isso. Pelo menos nas especializações, nas buscas que eu fiz. Fisioterapia é fantástica para um pós-operatório, tudo, mas reabilitação, né? Reabilitação. Que eu acho que talvez assim é a área que a fisioterapia é mais poderosa, né? Todo mundo que passou por um acidente, passou por uma cirurgia, eu acho que o primeiro recurso realmente é a fisioterapia. Contudo, a gente sabe, como você está falando aqui bem, a questão de tratamento para dor, de dores crônicas, aí o processo é mais lento realmente. Exatamente, dores crônicas, essa é o ponto básico que eu mais sentia dificuldade, porque quando você pega uma pessoa idosa, que era o meu foco, né, a grande maioria dessas pessoas chegavam com dores que eram crônicas.
né? Então, essas pessoas eu tinha muita dificuldade de conseguir melhorar elas de uma maneira mais rápida. E foi a partir daí que eu fiz uma primeira pós-graduação, fiz uma segunda pós-graduação, comecei a fazer uma terceira, mas eu não terminei porque eu percebi que eu estava indo na direção errada. Andando em ciclos. Andando em ciclos, exatamente. Eu falei, eu não vou continuar fazendo. Foi quando, a partir daí, me veio um insight de pensar assim, poxa, por que não tentar algo diferente? Por que não tentar acupuntura? E até então eu era um pouco incrédulo com a acupuntura, eu não acreditava. Eu achava que era mistura de religião, com crença, com algo de misticismo. Eu não acreditava que funcionava da forma que realmente hoje eu sei que funciona. Mas aí eu pensei, poxa, eu já tentei outras alternativas, não consegui, em lugares bons, reconhecidos, lugares que são famosos nas áreas que eu fiz a pós-graduação. Eu falei, poxa, então já que eu não consegui, deixa eu tentar alguma coisa diferente, porque se eu não tentasse isso, eu ia tentar outra profissão, eu não ia trabalhar com isso, porque eu não estava satisfeito. Mas eu falei, poxa, eu gosto do que eu faço. Desde então, sempre me falaram, minha avó, minha mãe, outras pessoas que eu conheço, que eu tinha jeito para cuidar das pessoas, que era jeito de conversar, o toque, né? Tudo isso diferencial. Foi quando eu pensei, vou tentar a acupuntura. Mas aonde? Porque tem tantas escolas de acupuntura no Brasil. Porque eu pensei primeiramente na chinesa, porque era mais famosa, eu não conhecia, né? Pensei, vou fazer a chinesa para começar, né, o meu conhecimento, a minha ideia do que seria essa questão de acupuntura. Foi quando eu conversei com um conhecido, né? O Gabriel, né? Eu lembro que foi. O Gabriel, ele foi da nossa primeira turma de acupuntura. Isso deve ter, sei lá, uns 15 anos aproximadamente, sei lá. Exato. Bastante tempo. Bastante tempo. E foi quando eu conversei com ele, né? E eu perguntei para ele, falei, olha, a questão da acupuntura, eu fiquei sabendo, tinha ficado sabendo que ele tinha feito curso de acupuntura, né? E eu fui e perguntei para ele se ele indicava tudo. Ele falou assim, Arthur, é fantástico, é muito bom, eu recomendo que você faça. E a vantagem para mim, que eu achei a melhor vantagem de todas, para quem já não acreditava, ia fazer uma tentativa, é porque é próximo da minha cidade, né? Encostado na minha cidade. Eu falei, então já que eu vou juntar o útil ao agradável, eu quero tentar isso, a cidade é próxima, vamos fazer. Foi aonde eu comecei, né, a vir, gostei, porque eu gosto tudo dessa questão o Japão me encanta muito, né? Tal qual a China, eu gosto muito da arquitetura, da história, da filosofia, sempre gostei, mesmo antes de conhecer a acupuntura, isso era algo que eu tinha em mim. Outra coisa que eu tinha em mim era essa questão energética, eu sempre gostei muito de cristais, dessas terapias energéticas, não praticava, mas eu admirava muito, só que a acupuntura era algo um pouco à parte para mim ainda, uma coisa que não fazia muito sentido. Foi quando eu vim na escola e participei da primeira aula, e na primeira aula o sensei Valério, ele... Peguei você para tratar, né? Me pegou para tratar, e eu falei, é agora que eu vou ver mesmo, porque eu falei assim, vamos ver se realmente é bom, vamos ver como é que funciona isso e tal. Eu tinha uma dor nesse ombro esquerdo que nada tirava. Já tinha buscado colegas para tratar, eu mesmo me tratava, tinha tentado várias, inclusive remédios que eu não gosto, remédio alopático de farmácia, emplastos, isso eu não gosto, mas eu não tinha alternativa pela dor. Foi quando eu falei, eu me ofereci, né, o senhor me tratou, quando ele utilizou duas mochas japonesas, né, que é uma erva que nós queimamos na pele para produzir calor e fluir a energia no corpo, e através com 2 conezinhos de moxa, minha dor desapareceu. Não vou dizer desapareceu, mas uma dor que eu tinha há muitos anos, melhorar mais de 90% com 2 cones, parece mágica, né? Parece mágica. Eu falei, que é isso? Não tem lógica, cadê minha dor? Né? O que você fez aqui no meu ombro? Né? Eu pensando, eu fiquei admirado. E a partir daí eu falei, é isso que eu quero. Porque é isso que eu quero utilizar nos meus pacientes para melhorar esse resultado que você vinha buscando, né? Você ficou rodando em círculos lá dentro da fisioterapia e realmente ela, como a gente falou aqui no início, ela não ia conseguir te ajudar no que você almejava. Não. Né?
E principalmente, como eu disse, dores crônicas, dores agudas também, mas crônicas nem se fala, né? Doenças, por exemplo, se uma pessoa chegar na fisioterapia e falar assim, eu estou com um problema de hipotiroidismo, me ajuda? O fisioterapeuta vai procurar um médico, não é comigo. Então, assim, a fisioterapia é muito limitada nesse sentido de doenças sistêmicas, né? E com a acupuntura você consegue abranger isso tudo. Então, o meu leque para tratar as pessoas ampliou de uma forma gigante. Foi aí que eu falei, poxa, como é que eu não fiz isso antes na minha vida? Né? Como é que eu não conheci isso antes? Tudo bem que tudo tem sua hora, seu momento e tal, mas eu fiquei pensando, meu Deus, eu tinha que ter aprendido isso antes da fisioterapia, né? Porque era isso que eu queria. Mas não conhecia, enfim, fiz e hoje eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Eu trabalho, eu vivo da acupuntura, vivo bem da acupuntura, trabalho e... Arthur, uma pergunta capciosa aqui para você, para o pessoal, porque eu sei que tem terapeutas, tem até fisioterapeutas que vão estar vendo esse podcast e tal. Você, em termos financeiros, você ganha mais com a acupuntura ou com a fisioterapia? Com a acupuntura muito mais, muito mais, muito mais. Tanto é que eu passei a atender somente com a acupuntura. E antes, por conta que eu tinha que fazer essa transição. Sim, né, claro. da fisioterapia para a acupuntura, principalmente porque a gente tem que pagar boleto, né, não tem como fugir disso. Mas a partir do momento em que eu perdi aquele medo de acupuntura, será? Né, aquela coisa, a gente fica um pouco nisso. Apesar que eu passei a amar o que eu faço. Mas tem aquele medo do mercado. Será que o mercado vai me corresponder? Né? Aí quando de atravessar a ponte, né? Atravessar e queimar, né? Exatamente. Porque eu acho que foi o que aconteceu com você, né? Você parou de trabalhar com fisioterapia. Eu não trabalho mais. Você usa o conhecimento, exato, mas você não trabalha mais. Você queimou literalmente a ponte. Você Totalmente. deixou de ser o Arthur fisioterapeuta e se tornou o Arthur acupunturista e professor. Né? Exatamente. Porque a fisioterapia, ela me trouxe um conhecimento base que não arrependo de forma alguma, eu abraço com amor a fisioterapia, porque o conhecimento que eu tenho hoje, somado com a fisioterapia, é quem eu sou hoje, né? Eu amo o que eu faço, é a minha história. Só que aí eu pulei essa ponte, né? Passei e hoje eu tive coragem, caí de cabeça e hoje eu trabalho só com acupuntura. E eu consigo sobreviver bem com a acupuntura. E uma coisa interessante é que de 2020 para cá, o número de farmácias a cada esquina aumentaram. As pessoas estão cada vez mais doentes, do corpo, verdade. da alma, do espírito, de tudo. Eles estão cada vez mais doentes. Vocês estão precisando cada vez mais da acupuntura e das terapias orientais. Exatamente. E de 2020 para cá, ano após ano, meus atendimentos têm aumentado. Esse ano, praticamente eu não tenho vaga. Esse ano não, esse mês que eu estou dizendo. Né? Esse mês eu praticamente não estou tendo vaga para acupuntura. E então, você se tornou referência na sua cidade, até porque nós estamos falando aqui da acupuntura japonesa, tá, pessoal? É só para contextualizar, né, alguém que não conhece, né, acha que a acupuntura é tudo igual, para poder contextualizar para o pessoal, a acupuntura tem 2.500 anos, chinesa, né, a origem da acupuntura vem da China, só que ao longo aí de aproximadamente 1.400 anos, a acupuntura veio se desenvolvendo, evoluindo e continua em evolução no Japão. Então, é um método bem diferente, tanto da forma de diagnosticar, a gente vai falar um pouco disso aqui. Esse não é um podcast só sobre acupuntura, a gente vai tentar focar um pouco mais no Mimitsubo, na auriculoterapia, mas a acupuntura japonesa tem uma forma muito particular de diagnosticar, de avaliar e de tratar, levando em consideração que aproximadamente 70% das técnicas são não invasivas. Que significa que não há a necessidade de perfuração. Você usa sementes, você usa magnetoterapia, você usa agulhas de contato, que são agulhas que não perfuram a pele, você utiliza muita mochibustão, a acupuntura japonesa, assim, a gente vê muito pessoal, recebe muito aluno que fez formação em acupuntura chinesa e as pessoas praticamente só conhecem o uso do bastão de mocha, né?
E quando você começa a se debruçar sobre a moxoterapia japonesa, que é um recurso dentro da acupuntura, você vê a quantidade de técnicas e o poder da moxa também, que vale aí só um episódio talvez inteiro só para falar de moxa, né? Que é um mundo à parte. Então, a gente está falando que o Arthur, hoje, na região dele, ele talvez seja o número 1, né? Porque ele realmente trabalha com uma técnica que entrega resultado, que quebra a objeção daqueles clientes que têm medo de agulha. Né? Por exemplo, eu imagino que você também recebe pacientes quando vê que não dói, que não tem agulha perfurando, né? Ou uma outra característica da acupuntura japonesa, que é mesmo com inserção, nós usamos métodos, tanto agulhas muito finas, quanto métodos completamente indolores. Então o paciente, ele fica ali com medo da agulha, você já botou as agulhas, ele nem viu, né? Exatamente. E o professor Arthur trabalha muito com o Mimitsubo, que eu gostaria agora da gente começar a abordar essa técnica, que é uma técnica fantástica, e eu queria que você explicasse um pouco o que consiste o Mimitsubo, né, a auriculoterapia japonesa. A auriculoterapia japonesa é um refinamento da auriculoterapia conhecida tradicionalmente, que é a francesa e a chinesa, que são as mais conhecidas. Mas isso não só aconteceu com a acupuntura em si, mas com o Mimitsubo e com outras técnicas japonesas, que é o seguinte: os japoneses, eles conseguem pegar uma técnica ou qualquer outra coisa que funciona muito bem, eles conseguem melhorar ela ainda mais, conseguem refinar essa técnica ainda mais. E foi o que fizeram com a auriculoterapia japonesa. Ela é um refinamento, ela é uma técnica muito mais eficaz, com resultados mais rápidos, mais suave, principalmente para quem recebe, né? É uma técnica suave de sentir, para você sentir a energia da orelha e a pessoa sentir o resultado do tratamento. Então, por ser uma técnica muito mais suave, ela tem resultados mais rápidos, porque dentro do conceito japonês, quanto menos estímulo, melhor o resultado. Então, quanto menos você produzir estímulos no seu corpo, cada semente que você coloca é um estímulo. No caso da acupuntura, cada agulha é um estímulo. Então, quanto menos estímulo, melhor o resultado. Né? E parece até meio que isso é estranho, talvez soe estranho para quem está tendo contato pela primeira vez com isso, mas é legal a gente explicar que o princípio que está por trás é o terapeuta que vai utilizar uma ferramenta, ou seja, uma técnica, como é o caso do Mimitsubo, que faz uso de uma zona reflexa, né? Existem várias zonas reflexas, da orelha talvez seja uma das mais poderosas que existam, mas o nosso trabalho é um trabalho de mediador, para que a energia vital, que é a base da acupuntura, da auriculoterapia, é uma medicina energética, então tem um estudo de zonas reflexas, de meridianos, então o terapeuta, o acupunturista, ele vai simplesmente dar os estímulos necessários para que o corpo encontre a sua homeostase, encontre o seu equilíbrio. Então não é o terapeuta que cura. E aí é por isso que o professor Arthur está falando que menos é mais. Ou seja, aí as pessoas pensam, nossa, mas tem que fazer menos? Sim. Por quê? Porque você só vai dar o estímulo necessário que cada pessoa necessita. E isso leva um conceito muito importante que se trabalha dentro da aurícula, né, professor Arthur? Que é o conceito de personalização do tratamento. O conceito de Ikitatsubo, de pontos vivos, que a gente vai falar aqui para o pessoal, né? Então, é muito interessante as pessoas entenderem esse fundamento, porque esse fundamento vai fazer uma diferença nos resultados e no trabalho. Né? Exatamente. E eu costumo dizer, né, para os meus pacientes o seguinte: eu não curo ninguém. Como o próprio sensei falou, eu também digo, eu não curo ninguém. O que eu faço através do tratamento, do Mimitsubo, por exemplo, nós estamos conversando sobre a auriculoterapia japonesa, o que eu faço é, através dos estímulos nos lugares certos, relembrar o seu corpo como é que ele tem que funcionar corretamente para ter saúde, para se curar, para se livrar dos sintomas que apareceram. Então é isso que eu faço, eu dou o estímulo e o resto é com o seu corpo.
né? Os estímulos nos lugares certos, porque justamente eu vou fazer essa liberação energética para que a energia flua livremente no seu corpo. Até porque a orelha como a gente fala, é um microcosmo que representa o macrocosmo. Então, nós temos representado na nossa orelha todo o nosso corpo, ou seja, o micro representa o macro, né? E nós temos vários outros exemplos, né, disso, né? E no nosso próprio corpo, na região do abdômen, nós temos a outra técnica que é excelente, que é o Mubundashi, que trabalha também no abdômen, todo o corpo através do abdômen. A craniopuntura trabalha todo o corpo pelo crânio. Tem outras técnicas que você consegue, de terapia reflexa, que você consegue trabalhar pelos pés, pelas mãos. Então, nós temos microcosmos espalhados. Mas a auriculoterapia foi a que mais se mostrou, dentro do meu conceito, a mais eficiente, a que mais tem respostas positivas em dores principalmente, dores crônicas, dores agudas, mas também em doenças sistêmicas, né? Então, quando você pega e você trabalha a energia que circula pela sua orelha, trabalhando pontos específicos, visando a melhora do corpo da pessoa, a melhora é visível, a melhora ela acontece muitas vezes, em uma sessão a pessoa já percebe a melhora. E eu tenho pacientes até hoje que vieram de outra cidade, porque quando eu comecei com a acupuntura japonesa... Você começou com aurículo, né? Eu comecei com aurículo. E eu pensei assim, poxa, que técnica fantástica, eu vou começar a utilizar essa técnica agora. Porque dava muito certo para você combinar com a fisioterapia, né? Exatamente. E essa também é uma vantagem muito legal da aurículo, né? Se você já trabalha com outra técnica, você dá para combinar ela perfeitamente. Exato. Né? Potencializar o efeito ou tratar de forma individualmente só com aurículo, que o efeito já é fantástico. Era o que eu fazia. A pessoa chegava para... Eu trabalhava numa prefeitura na época, numa cidade próxima. A pessoa chegava para tratar e eu, por exemplo, estava com problema no joelho. Aí eu fazia a fisioterapia, porque eu era fisioterapeuta, né, da prefeitura, então eu fazia o tratamento de fisioterapia e deixava reservado um período da sessão para fazer a auriculoterapia. O pessoal só queria fazer tratamento com você lá, né? Porque foi justamente por isso. A partir de um certo momento, esse período que eu comecei a fazer a auriculoterapia, eu aumentei ele. Até chegar num momento em que eu fazia só aurículo. E foi aí que eu comecei a ganhar paciente. Porque teve uma pessoa, e isso eu fiquei sabendo depois, quando ela me buscou aqui em Anápolis, que eu sempre pergunto, como é que você me achou? Foi pela internet, tudo? Questão de marketing, a gente tem que saber isso. A pessoa falou assim, não, foi porque você me tratou lá naquela cidade, na prefeitura, e você colocou umas sementinhas na minha orelha e a dor do meu joelho desapareceu. Nunca mais voltou. Eu falei, uma sessão, né? Uma sessão. Eu falei assim, tem muito tempo isso? Ela falou assim, deve ter uns 2 anos. E a minha dor não voltou. E eu estou aqui não é nem para tratar a dor no joelho. É outro problema. É outro problema. Mas como você conseguiu me melhorar com uma sessão, eu falei, poxa, eu vou buscar essa mesma pessoa. Ou seja, foi para outra cidade atrás de você, outra né? cidade. E, pessoal, aproveitando esse gancho que o professor Arthur está trazendo, eu tenho uma frase que eu sempre gosto de falar para os meus alunos, né? Quando eu estou dando palestra, aula, workshop, não importa qual seja, mas... eu gosto de dizer a seguinte frase, e você que é terapeuta, você grave bem isso na sua cabeça. Terapeuta vive de resultado. O melhor cartão de visitas de um terapeuta é o resultado que ele entrega para o seu cliente. Óbvio, você precisa de recursos terapêuticos, né? Ferramentas poderosas que te permitam isso, exato. Ter boas formações, né? Ter uma metodologia que realmente tem início, meio e fim, mas é isso que o professor Arthur está falando. Ele entregou o resultado e as pessoas foram atrás dele. Eu costumo dizer que a cada um paciente que você atende, e quanto mais rápido você der resultado, quanto mais impactante for aquele resultado, mais pessoas ele vai te indicar. Sim. Um bom trabalho faz com que uma pessoa traga 10 para você. E é assim que ele fez, pelo que ele está contando aí, toda a carteira de clientes dele. Né? Sim, eu tenho uma quantidade boa de clientes e a grande maioria vieram por indicação. Pessoas que eu tratei, melhoraram e hoje em dia me indicam, até hoje, pessoas que eu já tratei, já tem tempo que eu não vejo. Aí aparece um paciente novo, foi fulana que te indicou.
E eu falei, poxa, que coisa boa, a fulana tem uns 2, 3 anos que já não aparece, né? Mas indica e falou muito bem, por isso que eu vim, né? E assim, pacientes que vêm de outros acupunturistas, né, de outros profissionais da mesma área. Isso acontece isso com frequência lá. Acontece. E como é que é a experiência dessas pessoas, assim, quando eles fazem com esses outros e quando vem fazer com você que trabalha uma acupuntura bem diferente, né? Porque a acupuntura japonesa, pessoal, está crescendo muito forte nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, né, o país de origem, até na China, né? Mas no Brasil existem poucos profissionais habilitados para atuar com a acupuntura japonesa. Então eu imagino, né, que o Arthur, né, quando esses clientes vêm e recebem, eu queria que você compartilhasse um pouco essa experiência do que os clientes falam, né? E por que eles vêm até você, assim? Muitos vêm incrédulo, porque eles foram fazer o tratamento com a acupuntura. Primeiramente, eles buscaram um médico, né? Essa é a rotina de quase todos. Buscaram os médicos. Percurso, né? Que o cliente vem para chegar. Para chegar até a gente, né? Para chegar até o tratamento. Ele passou pelos médicos e os médicos não conseguiram resolver o problema deles. Né? Quase todos falam isso. Fui médico, me passou remédio e não adiantou nada, eu continuo com dor. E aí eu busquei a acupuntura. Geralmente não comigo, buscaram com outras pessoas, outros profissionais. E a acupuntura não me trouxe resultado. Quando eu vou conversar com eles para saber como é que foi o tratamento que eles fizeram com a acupuntura, pela resposta deles, eu sei que o acupunturista tratou apenas sintoma, tratamento local. Não tratou a causa do problema, que a acupuntura japonesa, ela foca na pessoa como um todo. Eu vou avaliar o corpo físico, o corpo energético e as emoções dessa pessoa. E eu vou avaliar ela como um todo, a história de vida, como ela se enxerga no mundo, como ela vê o mundo, se enxerga, relacionamento com pais, filhos. Eu faço um limpa na vida dela para depois, a partir disso, começar a fazer o diagnóstico físico em busca de causas físicas também. Então nós começamos com causas energéticas, causas emocionais, causas físicas. E pelo que eles me falam, quase ninguém tem um diálogo, conversa com eles, simplesmente é uma avaliação rápida e começa tratamentos locais, que nós sabemos que é paliativo, é uma coisa de um remédio de farmácia. Você vai melhorar aquela dor por um momento, mas ela vai voltar. Então vai ficar um paciente eterno que nunca melhora, né? E como o sensei mesmo falou, o terapeuta vive de resultado. Aí o que acontece? Os pacientes de outros terapeutas vêm para mim. E aí o que acontece, né? A pessoa, às vezes, fica achando que a acupuntura não funciona. Sim. E não é o caso da acupuntura, é a forma como o terapeuta aborda, é a forma como ele diagnostica, é a forma como ele trata. E isso faz a diferença. Sim, né? Sim. E quando eu começo o tratamento, muitos falam, olha, dói. Os que já fizeram a acupuntura, dói porque doía muito quando eu fazia com a acupuntura com a fulana, com a fulana, por exemplo. Doía muito. Eu falo, não, vamos fazer o seguinte, eu vou começar um tratamento sem inserção de agulhas com você, para você ir acostumando. Aí, numa ou outra situação, porque eu trabalho com técnicas que utilizam agulhas e com técnicas que não utilizam agulhas. Da mesma forma que eu posso pegar essas técnicas que utilizam agulhas e não utilizar nelas também. Ou seja, eu posso tratar todas elas sem agulhas. Se eu tiver essa opção, eu escolho ela, né? Então, quando a pessoa vem e eu falo para ela, olha, deixa eu fazer alguns tratamentos em você, mostrar para você que a acupuntura japonesa, ela é suave, ela é sutil, ela é delicada. Né? O meu toque é diferente, o agulhamento é diferente. Então, muitas vezes a pessoa, eu faço o agulhamento como eu disse, quando eu vou fazer um tratamento invasivo com agulha, mas o agulhamento japonês é muito diferente do chinês. Aí eu coloco, sentiu alguma coisa? Não senti nada, nadinha, nada. Eu falei, pois é, eu já coloquei a agulha. A pessoa, nossa, mas eu não senti nada, é bem diferente a sensação. Eu falei, sim, é bem diferente. A inserção é diferente, o estímulo é diferente, o toque é diferente. Né? A acupuntura japonesa, ela é ela é fantástica, tal qual o Mimitsubo também. Porque o Mimitsubo, ele, como eu disse, ele é um refinamento, da mesma forma que a acupuntura é um refinamento, a acupuntura japonesa é um refinamento da chinesa, o Mimitsubo, né, a
A auriculoterapia japonesa é um refinamento da auriculoterapia francesa e chinesa. É muito mais sutil, com resultados mais rápidos. Professor Arthur, vamos tentar explicar um pouquinho para o pessoal alguns dos diferenciais, né, que envolvem a Umemitsubo auriculoterapia, tá? A ideia principal é de zonas reflexas, mas também se trabalha pontos específicos, né, com a auriculoterapia. A origem vem da China, mas depois se desenvolveu a aurículo francesa, que alguns chamam de aurículo neurofisiológica, tem uma série de nomes, pela família Nougier, né, que desenvolveu a aurículo francesa. Contudo, existe uma forma de abordagem que diferencia a aurículo japonesa das demais. De cara, eu gostaria que você falasse sobre o alinhamento do Kotsuban e o alinhamento de ATM. Qual é a importância disso para que você tenha um resultado mais efetivo, para que você possa usar menos sementes, sem até mesmo a necessidade de usar agulhas na orelha e conquistar resultados melhores e maiores usando essa metodologia? Quando você vai fazer o tratamento com a auriculoterapia japonesa, nós temos algumas técnicas que nós utilizamos dentro da auriculoterapia japonesa que servem para potencializar resultado, né? Ele serve para potencializar o efeito da auriculoterapia, o efeito que as sementes vão fazer no ponto e depois em todo o corpo. Essas duas técnicas em especial é uma técnica do Kotsuban, que é o realinhamento da pelve, o realinhamento da região do quadril e da pelve. E tem o outro que é o realinhamento da região da ATM, da mandíbula. Essas duas técnicas, elas são importantíssimas, porque o nosso corpo, ele é um todo. Tanto é que já existem estudos mostrando que a fáscia muscular, ela pega o seu corpo como um todo. Ela não é repartida por partes, em músculos, como se pensava antigamente. É quase como uma teia, né? Exato. Se a gente fosse explicar a fáscia nesse sentido, eu acho que é um bom exemplo. Imagina uma teia de aranha. Quando você corta um pedacinho da teia que está grudada, isso reflete em toda a estrutura, né, que está esticada de uma forma específica ali, né? Exato. Então eu acho que a teia é um exemplo legal para as pessoas entenderem como a fáscia repercute, né, no corpo todo. Então, se tem um problema numa área, aquilo vai afetar áreas bem distantes do corpo. Exato. E pegando esse gancho, um exemplo simples de que é muito comum nós vermos isso nos tratamentos, né, da acupuntura e da aurícula. Uma pessoa que, por exemplo, fez uma cirurgia na região da vesícula ou do apêndice, geralmente ela desenvolve alguma dor no ombro. Geralmente ou do mesmo lado ou do lado contrário, mas costuma ser mais do mesmo lado. Por quê? Porque você cortou, foi o que ele falou, você cortou uma teia e afetou outra região. O nosso corpo é um todo. Então, quando você faz o realinhamento da pelve, quando a pelve está desalinhada, passa a impressão até que uma perna está maior do que a outra, e muitas vezes não é isso. É porque está ocorrendo um desalinhamento nessa área da pelve. E esse desalinhamento ele ocorre por vários motivos, por questões físicas, a má postura, a tensão que acaba sendo ligada com as emoções, tensão muscular, problemas alimentares que geram uma disfunção no aparelho digestivo, no intestino, e como o nosso corpo é todo interligado, também pode gerar esses desequilíbrios, né? Então, existem vários sintomas que podem ser gerados por esse desequilíbrio da pelve. E quando você realinha essa região, você muitas vezes já melhora os sintomas que a pessoa já trouxe. Às vezes a pessoa vem com um problema de intestino preso, por exemplo. E aí você faz esse realinhamento da pelve, você nem fez o tratamento da auriculoterapia. Porque muitos problemas de intestino, às vezes de útero, ovário, tem a ver com problemas de amenorreia, dismenorreia, problema nas regras da menstruação, tem a ver com essa alteração do Kotsuban, do quadril, né? Então, a forma como o quadril está vai alterar, às vezes, até o funcionamento ali do próprio intestino. Exatamente. Então, quando você
pega uma pessoa que te buscou por conta de uma dor lombar, ou um intestino preso, ou então por conta de alguma alteração menstrual, alguma coisa nesse sentido, e não só nessa área, pode ser outras questões também, um problema no estômago, uma gastrite, alguma coisa, uma dor no joelho, né? A dor no quadril. Então, quando você pega e faz essa técnica de realinhar, muitas vezes a pessoa já chega, quando chega a etapa da auriculoterapia, ela já está melhor das dores, já melhorou uma porcentagem boa, quando não melhora quase que 100% apenas com essa técnica, né? E existe também a técnica, como eu disse, de realinhamento da mandíbula, que tem o mesmo princípio de raciocínio da técnica de realinhamento da pelve. A questão é que a da mandíbula é um pouco mais importante. Eu não vou dizer que ela não seja igual à da pelve, mas para mim ela é mais importante ainda para o tratamento da aurícula. Por quê? A grande parte da inervação da orelha, ela vem dessa região da mandíbula. Então, quando essa região da mandíbula está desalinhada, ela pode influenciar, sim, no efeito do tratamento da auriculoterapia. Então, quando você faz essa regulagem da ATM, que muitas vezes, quando ela está desregulada, ela pode gerar problemas de bruxismo, problemas de dor de dente, dor de garganta, dor de cabeça, enxaqueca, tensão no pescoço, trapézios, pode levar até a problemas sistêmicos, como alteração na tireoide, questões que estão ligadas, questões respiratórias, né, dificuldade de deglutir, de engolir alimento, engolir água. Então, essa série de sintomas pode ser gerada por um desequilíbrio da ATM. E quando você reequilibra ele, utilizando um dos instrumentos, os fios de Yampamping de Manaka, que é um dos instrumentos que se aprende no curso a utilizar, você consegue realinhar essa região de forma que a energia e a tensão se equilibrem, e aí, como nós buscamos o equilíbrio do corpo, o equilíbrio no tratamento, quando você vai fazer o tratamento com aurículo e a região está alinhada, o efeito do tratamento, o resultado é melhor. Sim, porque inclusive se você for olhar isso a nível anatômico, as inervações que chegam até a orelha estão conectadas com a articulação temporomandibular. Então, quando a ATM está funcionando, então você tem um processo fisiológico, né? Mas você também tem, como o professor Arthur mencionou, um processo energético. Então, nós temos o corpo humano, onde ele tem vários canais que circulam por ele. A área da cabeça, por exemplo, né? Dentro da acupuntura, nós chamamos esses canais de nomes, às vezes, de órgãos, de vísceras, como o meridiano do pulmão, meridiano do intestino grosso, meridiano do coração, meridiano do intestino delgado, né? Então, grande parte desses meridianos, nós temos uma área onde a grande parte desses meridianos começa ou termina, é a área da cabeça, né? Então, quando você regula a articulação temporomandibular, você melhora todo o fluxo energético do corpo. E isso também é um dos fatores que potencializa o efeito e o resultado do Mitsubo. Sim, quando você faz... Esse é um dos diferenciais gigantes dentro da auriculoterapia japonesa comparado às outras técnicas. Porque quando você utiliza a técnica de realinhamento do quadril, esse é um dos diferenciais, e o realinhamento da mandíbula, você potencializa porque você já fez o desbloqueio energético e físico das regiões e possivelmente, na grande parte das vezes, dos sintomas que a pessoa trouxe, né? A energia já flui de uma forma melhor, melhora a tensão muscular da região, às vezes, que a pessoa está trazendo. Então, quando você vai fazer o tratamento, ele apenas vai ter uma porcentagem muito menor do que a pessoa trouxe no início, né? Fora que dentro lembrando que nas técnicas japonesas, quanto menos estímulo, melhor o resultado. Então, na auriculoterapia japonesa, nós utilizamos poucos pontos na orelha, comparados a outras técnicas. Que às vezes você vê a pessoa chegando até com as duas orelhas com pontos, né? Que é até assustador isso. É interessante a gente levantar uma questão aqui, que é em relação as pessoas sempre que vêm à auriculoterapia, é curioso, quando eu faço live, as pessoas sempre querem protocolos, né?
Então, qual é o protocolo para tratar tal coisa? Qual é o protocolo para tratar dor de cabeça? Qual é o protocolo para tratar ansiedade? Ansiedade hoje está em voga, né? Ou seja, nós vivemos uma sociedade ansiosa. Nós vivemos numa sociedade com muitas pessoas deprimidas. E todo mundo quer vamos dizer assim, uma receita pronta e mágica que resolva, ou seja, esse tipo de problema. Eu recentemente estava dando uma aula e estava explicando para os alunos. Ansiedade. Ansiedade é uma terminologia generalizada, né? Porque ela é uma forma de explicar sintomas, como às vezes a pessoa está inquieta, às vezes ela está preocupada, às vezes ela está com medo, às vezes ela está irritada, ela está impaciente. De onde vem a ansiedade? Por exemplo, eu não estou com o mapa aqui, mas existe um ponto na orelha que é o ponto da ansiedade. E uma das coisas que eu falei para os alunos eu nunca uso o ponto da ansiedade para tratar a ansiedade. Aí os alunos olharam assim, mas por que, Sensei, você não usa o ponto da ansiedade? Se ele é o ponto da ansiedade. E é exatamente por causa disso que eu estou explicando, né? Quando a gente fala de medicina oriental, a gente está falando de 5 movimentos, que são os movimentos da energia, mas que também pode ser traduzido por 5 elementos. Nós temos a madeira, o fogo, a terra, o metal, a água. É um ciclo ali, onde um elemento se alimenta do outro. Dentro de cada um desses elementos, ou movimentos, que é a palavra mais correta e adequada para você se referir a eles, nós temos as funções envolvendo órgãos e vísceras, porque os meridianos, por exemplo, têm o nome de muitos desses órgãos e vísceras, como a gente falamos. Então, pulmão, coração, fígado, rins, bexiga são os órgãos principais. Eu gosto de dar o exemplo sobre palácios, né, e depósito. O palácio é onde estão os membros da corte imperial. Então você tem o rei, você tem o ministro, você tem o general, você tem cada um ali responsável pelo reino ali. Então eu gosto de usar as funções dos órgãos, ins, como as funções mais importantes para você tratar. E quando a gente pensa em ansiedade, nós temos emoções como a raiva e a impaciência, que tem a ver com o elemento madeira e com o fígado. Nós temos a euforia, que é uma emoção que em algum momento pode se passar por alegria, mas a euforia é algo em excesso, é algo exacerbado, que tem a ver com o coração. Você tem a preocupação, que é uma ocupação de algo que ainda não aconteceu, ou seja, o indivíduo está pensando no futuro. Junto com a preocupação, depois, que é o elemento terra, e é o baço, você tem ali o elemento metal, que é o pulmão, e é a tristeza. E mais para frente você tem o elemento água e os rins, que é o medo. Ou seja, muitas pessoas podem estar ansiosas porque estão com medo de alguma coisa que vai acontecer, exato, ou que ainda não aconteceu. Muitas dessas pessoas podem estar ansiosas porque elas estão preocupadas, ou podem estar ansiosas porque estão eufóricas. Então, qual é a origem dessa ansiedade? E então descobrir a causa e buscar algo que trate a causa é muito mais poderoso do que você usar um protocolo e um ponto da ansiedade. O que você acha disso, professor Arthur? Não, mas isso é uma coisa que me assusta muito. Me assusta no sentido de que você vê profissionais vendendo protocolos, livros de protocolos, principalmente dentro da auriculoterapia. E sabe-se que não existe uma pessoa igual a outra. Se você pegar 2 pessoas ou 3 pessoas, todas as 3 com dores lombar, né, na região lombar, vou fazer protocolo dor lombar nas 3, mas espera aí, a alimentação das 3 é igual, o estilo de vida das 3 é igual, as emoções que elas estão vivendo no momento é igual. Então, se as 3 tiverem relacionamento, o relacionamento é igual, com o trabalho, com filho, com esposa. Não, são 3 pessoas diferentes, com estilos de vida diferentes, com história diferente. A gente nem entrou em DNA, né? Exatamente.
E elas chegaram com dores na lombar, cada uma vai ter uma causa diferente para essa dor lombar. E isso, eu estou falando de uma dor localizada. Quando formos falar em termos de ansiedade, esse leque fica gigante. Porque a ansiedade pode ser causada por uma infinidade de coisas. Aí eu vou pegar todo mundo que chega com ansiedade e vou fazer um protocolo de ansiedade, esse ponto de ansiedade para todo mundo. É os que os livros vendem, com que vendem protocolos. Só que aí quando você segue protocolos, você está dizendo que todo mundo é igual a todo mundo. E não somos. Por isso que não funciona, por isso que não tem resultado. Por isso que não tem cliente, porque não tem resultado. Exatamente. Né? Então, nós na auriculoterapia japonesa, dentro das técnicas japonesas, nós focamos em tratar a pessoa. O que você trouxe para mim? Deixa eu conhecer você, deixa eu ver como é que o seu corpo se apresenta. Como o sensei falou a respeito das emoções, a gente conversa sobre isso, para eu pensar, poxa, ela está passando por momentos em que está sentindo raiva do chefe, por exemplo, então eu posso pensar que o fígado dela está um pouco em excesso, está um pouco desequilibrado, exatamente. Então eu penso, poxa, vou tentar um ponto do fígado, vou tentar um ponto que trabalha o sistema nervoso simpático, que nós temos um ponto que, no caso da ansiedade, é interessante, mas isso se enquadrar no caso da pessoa. Então, é uma avaliação minuciosa, individual. Cada pessoa vai ter um tratamento diferente, mesmo que seja para o mesmo problema. Eu gosto muito de dizer o seguinte: o terapeuta não tem que tratar a doença. O terapeuta precisa tratar o doente, tá? Porque tratar a doença, se você trata a doença, ela continua reaparecendo. Mas quando você trata quem está doente, procurando identificar os desequilíbrios, a origem, a causa daquela doença, e você trata isso, a chance do paciente se curar é muito maior, tá? Então, buscar entender isso, utilizar as ferramentas certas, fazer uma boa avaliação, como o professor Arthur falou, é fundamental para que você possa se destacar profissionalmente, para que você possa ter resultados e evoluir na sua profissão e, afinal de contas, cumprir aquilo que todo mundo que se torna terapeuta quer, é ver o outro livre do sofrimento. Sim. Né? Com certeza. E quando você, como o sensei mesmo falou, você trata o doente e não a doença. Quando você foca em trazer a saúde de volta e não em tratar a doença, são situações bem diferentes. Aí sim você consegue melhorar a pessoa, porque você trata a causa do problema e você consegue fidelizar aquele paciente. Por quê? Você pode amar muito o que você faz, mas se você não tem resultado, você não consegue ter uma vida digna, você não consegue pagar seus boletos nem nada. Então tem que ter resultado, né? Não adianta você só gostar do que você faz, você tem que fazer do jeito certo, né? E se você gostar e fizer do jeito certo, perfeito, juntou duas coisas perfeitas, né? Então, o tratamento com a auriculoterapia japonesa, ele é focado em tratar o indivíduo, em tratar a saúde da pessoa e não na doença. Quem trata a doença é a medicina ocidental. Tanto é que eu digo para os meus pacientes, por que existem mais de 60 mil tipos de doenças catalogadas na medicina ocidental? Por quê? Para cada doença, e a cada ano surgem mais, aumenta esse número, porque para cada doença que surge aparece um remédio novo. E tudo gira em torno de lucro em cima da doença das pessoas. Existe uma indústria gigantesca, né? Gigantesca. Recentemente a gente está vendo no Brasil todo um processo de regulamentação, de busca por regulamentação da acupuntura. Sim. E os médicos têm tentado por tudo não liberar isso no Senado, mas já os trâmites avançaram bastante e isso na verdade é uma briga de mercado, é um lobby que está sendo feito porque se ganha dinheiro com a doença e não com a saúde, né? O nosso objetivo aqui não é que o cliente fique dependente de nós como terapeutas. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Quanto mais rápido você melhorar esse seu cliente, mais pessoas ele vai trazer para você. Né? Então é algo simples.
E a fase mais legal do tratamento, não sei pro professor Arthur, mas é uma fase que eu gosto muito, é a fase de manutenção. É a fase que eu chamo plano de saúde do cliente, que é realmente o plano de saúde. Que a maioria das pessoas que vem tratar, a gente já sabe. O cara já passou lá pelo médico, já foi no fisioterapeuta, já foi na igreja, já foi visitar o pastor, já foi no terreiro, já foi em todo mundo. Infelizmente, só depois de passar por tudo isso que ele vem fazer acupuntura, vem fazer auriculoterapia. Infelizmente, porque se ele tivesse vindo antes, ele estaria bem melhor e estaria tendo a saúde de volta, né? Porque essas técnicas são realmente efetivas e são preparadas para tratar, inclusive, as doenças da modernidade. Mas, inclusive, pegando esse gancho seu, por que eles não vêm, né, na gente primeiro? Por que eles não buscam o tratamento da acupuntura primeiro? Porque esse tratamento não é divulgado. E por que ele não é divulgado? Porque nós, acupunturistas, nós terapeutas, nós só damos lucro para o paciente. É o paciente que lucra com a gente. Não é a farmácia. Não é a farmácia, não é a indústria farmacêutica, não é o médico. Então, o que eles vão fazer? Eles vão desacreditar esses tipos de tratamentos o máximo possível. Porque se as pessoas começarem a ver que funciona, eles vão parar de vender remédio e, em consequência disso, vão perder lucros. E eles não querem perder lucros. Eu falo isso para os meus pacientes. As indústrias farmacêuticas têm que entregar lucro para os acionistas. Então, um cliente curado, um paciente curado é um cliente perdido. Por isso que remédios não curam. Aí eles vão desacreditar as terapias alternativas, a auriculoterapia japonesa, por exemplo, e vão desacreditar porque se a pessoa fizer melhorar, ela não vai comprar mais remédio, não vai me dar mais lucro, vai ser um paciente eterno. Então, esse é um dos motivos de que, só que isso tem mudado de uns tempos para cá. As pessoas estão, eu vejo isso mais aberta, mais prestando atenção nisso. Muitas pessoas já não querem realmente tomar remédio, estão cansadas. E isso mostra que a área das terapias é uma área que está, não posso dizer que está no início, mas ela não está nem na sua maturidade. Porque o mercado, ou seja, as pessoas que querem, que estão buscando, estão cada vez mais satisfeitas, aderindo a esse tipo de tratamento e mudando a vida delas, né? Um dos nossos objetivos nesse podcast é disseminar cada vez mais esse conhecimento para que mais pessoas possam ter acesso a isso e assim como o beija-flor que vai lá pegando um pouquinho de água e vai jogando para apagar o fogo, nós vamos fazer assim também. Professor Arthur, nós estamos chegando ao final do nosso podcast Pode Curar, tá? E eu sempre gosto de perguntar um caso assim, pode ser um caso difícil que você conseguiu um resultado numa reviravolta ali de tratamento, ou pode ser um caso assim surpreendente que chamou a atenção do seu cliente ou seu. Você já deve ter vários, assim. Normalmente a gente que já trabalha há muitos anos tem muita história para contar de tratamentos. Mas qual caso assim vem à sua mente que você gostaria de compartilhar com o terapeuta que está ali do outro lado assistindo a gente? Bom, como o senhor mesmo falou, tem vários casos, né? Tem casos muito interessantes de curas mesmo, porque a pessoa, eu não gosto muito de utilizar a palavra cura porque às vezes cria uma expectativa muito rápida no paciente, mas acontecem curas dentro da auriculoterapia, dentro da acupuntura. Eu já tirei uma pessoa da mesa de cirurgia que ele me ligou dizendo que tinha lesionado o menisco, falando rapidamente, esse é outro caso, tinha lesionado o menisco. Ele me ligou e falou assim: Arthur, o médico disse que eu preciso fazer uma cirurgia e eu não quero fazer cirurgia, só que eu não estou conseguindo andar. Eu falei para ele: não, então você vem amanhã, você tem algum exame, alguma coisa? Não que faça diferença, porque na acupuntura os exames eles só ajudam você ter uma noção, mas eles não fazem diferença, porque a parte de diagnóstico é diferente, né? Mesma coisa da auriculoterapia. E a pessoa veio, me trouxe, né, conversou comigo, falei: não, tá, vamos começar o tratamento. E eu fiz o tratamento com a moxa, inclusive. E eu me assustei, porque com 2 sessões, porque eu imaginava umas 5 ali, com 2 sessões ele ficou 100%. Nem ele acreditou que a dor melhorou com 2 sessões.
sabe? E, ou seja, tirei ele da cirurgia, né? E hoje ele continua tratando comigo de forma preventiva, né? A cada 15 dias ele faz uma sessão. Ele falou, não, depois que ele viu o resultado, Sim, né? Não quer ter um problema, Não né? quer ter um problema. E outro caso foi de uma mulher que me veio aqui em mente, tem outros casos parecidos com esse, mas esse foi o mais grave, que eu vou assim dizer. O médico, ela estava com uma endometriose, a endometriose já tinha tomado conta do intestino, do útero, dos ovários, já tomado conta de parte do intestino. Nossa, já estava bem avançada. E ela disse que o médico dela falou assim que ela tinha que fazer uma cirurgia para retirar parte do intestino, retirar ovários e úteros por conta da endometriose. E ela falou que ainda queria engravidar, né? Mas como é que se eu vou tirar isso tudo, não tem nem possibilidade, era até parte do intestino. Eu falei para ela, não, vamos por partes. E foi um tratamento que nós começamos, ela muito disciplinada, seguiu as orientações. Passado ali mais ou menos uns 6 meses de tratamento, porque coisas mais crônicas, mais graves, levam um pouco mais de tempo, né? Ali uns 5, 6 meses de tratamento, teve uma regressão muito grande do problema dela, a chegar ao ponto dela ir no médico, o médico falou assim, nossa, que interessante, regrediu, o que você fez? Né? E ela até não engravidou porque ela mudou de ideia, mas chegou ao ponto em que sumiu a endometriose dela. Incrível. E hoje em dia ela é a que mais me indica paciente. Volta e meia aparece o paciente, fulana te indicou. E ela vai também, agora para manutenção, a cada 15 dias fazer tratamento comigo. Perfeito. Por quê? Resultado. O terapeuta vive de resultado. Então, eu tenho pacientes que vêm até mim por conta do marketing que eu faço, né? A gente tem que promover. Né? Mas é um número bem menor. Né? Mas é um número bem menor. 90% ou mais é indicação. Né? Então tem muitos casos bem interessantes. Dá para fazer um outro podcast só de história de. Se eu for abrir minha caixinha preta aqui também, dos tratamentos aí, né? 26 anos trabalhando nessa área aí. Mas é fantástico. A profissão de terapeuta é fantástico e é muito bom poder compartilhar isso com vocês para que vocês possam crescer, evoluir, crescer, né? E ajudar mais pessoas. Afinal de contas, essa é a nossa missão. Então, quero agradecer ao professor Arthur pela vinda aí no nosso podcast. Eu que agradeço. Contribuiu muito aí com o pessoal. E obrigado. Aguardem os próximos, né? Nosso próximo podcast Pode Curar.